6 de junho de 2001, cidade de Perm, ou até mesmo Perm. Leonid Lobanov estava voltando do trabalho para casa. Era inquietante caminhar. Bairro pobre, criminalidade desenfreada. Além disso, ultimamente as notícias frequentemente falam sobre ataques horríveis nas proximidades. Em casa, seu filho vagabundo o esperava. Sasha cresceu sendo um bom garoto no começo, mas depois da morte da mãe e do serviço militar, parecia que algo nele quebrou. E agora o rapaz já tem 22 anos, mas não tem educação, nem família, nem carreira, só falta brincar com brinquedos. O pai entendia que tinha perdido alguma coisa na criação do filho, mas nunca poderia imaginar no que seu menino querido havia se transformado. Você está no canal Strashnota e hoje a história é sobre como é descobrir que seu filho é um maníaco. Vou deixar materiais adicionais no Telegram do Strashnota, inscreva-se pelo link abaixo do vídeo. E também tenho plataformas alternativas, Boosty e Patreon, nas quais você também pode se inscrever gratuitamente. Só para não nos perdermos, caso algo seja bloqueado de novo ou aconteça alguma coisa. No apartamento reinava um silêncio estranho. Nenhum som da televisão, nenhum arrastar de passos. Apenas a luz fraca vindo debaixo da porta do quarto do filho. O pai empurrou a porta e todo o mundo virou de cabeça para baixo num instante. O cheiro de sangue atingiu o nariz tão forte que ficou impossível respirar. O quarto havia sido transformado em um matadouro. As paredes e até mesmo o teto estavam cobertos de respingos escarlates. No chão, poças onde coágulos escureciam. O pai não percebeu de imediato que estava vendo um corpo humano. Era uma massa mutilada. O abdômen estava aberto, as entranhas expostas, como se alguém as tivesse remexido e espalhado, como brinquedos. O cadáver era de uma mulher, e ao lado jazia Alexander. As mãos dele estavam cobertas de sangue, e ao lado havia um canivete com manchas escuras e secas. Parecia que bem no meio de seu ritual selvagem ele havia perdido a consciência. Alexandre estava pálido, os lábios azulados e a respiração mal perceptível. Na mão, ele segurava uma folha de papel amassada. O pai se inclinou, com os dedos trêmulos abriu a mão do filho e leu os rabiscos. Eu sou um maníaco, pai, me perdoa. As palavras pareciam queimá-lo. Tudo apertou no peito dele. Ele deixou cair o bilhete. Ele olhava ora para o corpo da garota, ora para o filho que ainda respirava. No chão estavam espalhadas embalagens vazias de comprimidos e ao lado um copo virado. O pai ficou paralisado. Não conseguia acreditar. Aquele era seu filho, seu sangue, sua carne, o menino que ele um dia embalou nos braços. E ao lado, o corpo de uma garota, destruído com tanto sadismo que até mesmo policiais experientes depois não conseguiam olhar para as fotos sem estremecer. Infelizmente, por causa da censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnoti. Acesse, inscreva-se e assista. O link está abaixo do vídeo. Por um segundo tive vontade de fugir, não me envolver, fechar os olhos, mas a realidade se mostrou implacável. Ele acabou em um apartamento com uma mulher morta e com o filho maníaco. Entrou em pânico. O pai correu até o telefone. Os dedos escorregavam pelos botões. Polícia, ambulância, qualquer um. Ele entendia. Se o filho morreria ao lado daquela mulher ou se conseguiria arrancá-lo da morte, seriam decididos em segundos. Ao se distrair do telefone, o pai viu que Alexander mal abriu os olhos, mas não recobrou a consciência. O corpo dele estremeceu e ele amoleceu novamente. O pai se ajoelhou ao lado, sem saber o que era mais forte, o ódio por esse monstro ou o amor ainda latente pelo próprio filho. Ele olhou para o quarto e entendeu. Não havia caminho de volta. Ele poderia ficar em silêncio, poderia tentar trazer o filho de volta à consciência, escondê-lo, limpar as paredes, enxugar o chão. Mas esse massacre não podia ficar impune. E algo dentro dele se quebrou, pois naquele momento ele percebeu que seu filho já havia cruzado a linha há muito tempo. Logo, botas começaram a ecoar no corredor. Policiais e médicos invadiram o apartamento. Alguém, ao ver o corpo, ficou chocado, enquanto o outro se inclinou sobre Lobanov, tentando reanimá-lo.
Um dos investigadores viu o bilhete, leu e apenas assobiou baixinho. Que herdeiro, hein? Mais tarde, os investigadores contaram pelo menos 14 golpes na cabeça da garota. Cada um deles deixou marcas profundas e deformantes. E era impossível contar as facadas, pois eram muitas. Depois haverá uma longa investigação, interrogatórios e audiências judiciais. Mas para o pai de Lobanov, tudo acabou exatamente naquela noite, naquele segundo, quando ele empurrou a porta e viu o filho em meio ao sangue e às vísceras. O horror que ele encarou de frente apagou todos os laços familiares. Você está no canal Strashnota e hoje vamos entender como Lobanov chegou a esse ponto e o que exatamente aconteceu. Deixem likes, dislikes, não se esqueçam de comentar e se inscrever no canal do Telegram Strashnota, lá eu deixo materiais adicionais, se forem muitos ou não puderem ser exibidos no YouTube. Além disso, aliás, eu também tenho Patreon e Boosty, onde também publico vídeos gratuitos. Eu mantenho essas plataformas como reservas, caso tudo seja bloqueio em tudo em todo o universo. Então acessem, usem ou simplesmente se inscrevam para que, se acontecer alguma coisa com o YouTube ou o Telegram, vocês sempre possam me encontrar. No hospital, Alexandra acordou no segundo dia. A luz fraca das lâmpadas incomodava os olhos, havia um gosto de vômito e remédios na garganta. As mãos tremiam, o corpo parecia de algodão. Um médico estava inclinado sobre ele com 2 policiais ao lado. Alexander tentou virar o rosto para a parede, mas um deles agarrou seu queixo bruscamente e o virou em sua direção. E aí, Sasha, vai contar o que aprontou? Ele ficou em silêncio, os lábios estavam secos, a respiração irregular. A memória trazia fragmentos, sangue quente, golpes, gritos e o rosto do pai, distorcido pelo horror. Nós já sabemos de tudo, continuou o policial, olhando diretamente nos olhos. Há provas, mas é melhor você mesmo contar. Lobanov tentou retrucar, mas a voz saiu rouca. Só depois, reunindo forças, ele começou a falar, no início em frases entrecortadas. A moça me ofendeu, eu não me segurei. Depois, tudo ficou mais coerente. Nessas palavras não havia arrependimento, mas sim uma estranha mistura de cansaço e alívio, como se o simples fato de ter sido pego tirasse dele um peso insuportável. Os médicos saíram, deixando apenas os investigadores no quarto. Alexandre estava sentado na cama, enrolado em um cobertor cinza e, olhando para o vazio, contava monotonamente como perdeu o controle. Parecia que ele não falava de si mesmo, mas de alguma outra pessoa. O bilhete "Sou um maníaco, papai, me perdoe" tornou-se uma prova incontestável para a investigação. Mas para os psicólogos que mais tarde foram envolvidos no caso, ela se tornou a chave para entender sua psique. Lobanov, mesmo se preparando para tirar a própria vida, não pensava nas vítimas, mas em como apareceria diante do pai. Assim começou uma série de confissões, das quais gradualmente se formava um quadro geral, assustador e desesperador. Alexander Lobanov nasceu em Perm em 1979 em uma família tranquila, onde não havia alcoolismo nem escândalos. Ele era o segundo filho, sempre teve uma irmã mais velha ao seu lado. Os pais cuidavam dele e em casa reinava a ordem soviética habitual. O pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e os vizinhos falavam da família com respeito. A infância de Sasha não tinha nada de especial. Ele não brigava no pátio, não era levado para a delegacia, não vagava pelos porões. Na escola era discreto, não um aluno exemplar nem encrenqueiro. Os professores o consideravam um garoto quieto, um pouco fechado, que não dava trabalho. Nas fotos daquela época, ele parece um adolescente comum. Sorriso, cabelo arrumado, olhos sem nenhum sinal da escuridão que viria. Mas em 1996 tudo mudou. A doença da mãe entrou em casa de repente e Sasha enfrentou pela primeira vez algo que não podia consertar com força, nem com estudo, nem com obediência. O câncer no cérebro destruía lentamente a mulher que era o seu apoio. O sofrimento dela, os hospitais, o cheiro de remédios iam matando lentamente algo bom por dentro. E então chegou o dia em que ela se foi.
A morte da mãe foi um golpe muito duro para Alexander. Ele tinha 17 anos, uma idade em que a injustiça do mundo e o vazio interior são sentidos de forma especialmente aguda, e esse vazio permaneceu dentro dele por muito tempo. O pai tentava manter a casa, a irmã ajudava, mas o apoio emocional havia desaparecido. Após o funeral, os familiares notaram que Sasha se fechou em si mesmo. Ele conversava menos, sorria raramente e começou a faltar às aulas. Uma sombra pesada surgiu em seu caráter, perceptível até mesmo para quem o conhecia superficialmente. A virada no caráter de Alexander aconteceu um pouco mais tarde, quando ele voltou do exército. Antes de ser convocado, ele continuava o mesmo, reservado, mas aparentemente calmo. Em 1997, ele foi enviado para servir bem longe de casa, em Sakhalina, numa unidade militar, em algum lugar isolado. O que aconteceu lá, ele nunca contou direito a ninguém. Mesmo para os psicólogos que mais tarde tiveram de trabalhar com ele, Lobanov respondia de forma evasiva. Sobre aquela época sabe-se muito pouco. As lembranças do pai e uma única foto do exército. Na foto, Lobanov está de pé com um machado nas mãos. A pose parece comum, mas o olhar, os olhos arregalados, a expressão louca no rosto, não tem nenhuma gota de despreocupação juvenil. Nesse olhar há algo selvagem, inquietante, como se algo tivesse se transformado por dentro. Na unidade, ele aparentemente foi vítima de abusos dos veteranos mais de uma vez. Restaram apenas rumores e suposições, mas o pai falava abertamente. Quem voltou do exército não foi o filho, mas uma pessoa completamente diferente. Não era o mesmo garoto que antes corria para a escola, mas sim um jovem sombrio e irritado, que parecia ter passado a odiar o mundo inteiro. Desde 1999, isso ficou evidente para todos ao redor. Lobanov começou a ter crises de agressividade. Ele perdia a cabeça por qualquer coisa, podia explodir por qualquer besteira, ser grosseiro ou até agredir. Os vizinhos notaram que ele ficou desconfiado, não gostava quando as pessoas próximas se aproximavam dele. Como se lá em Sakhalina, sua alma tivesse sido quebrada de vez, e pela primeira vez ele voltou uma pessoa diferente. Na vida civil tudo deu errado. Parecia que tinha voltado para casa, que a vida estava apenas começando, mas para Lobanov nada parecia dar certo. O final dos anos 90 foi uma época de mudanças rápidas. Alguns já abriam negócios, outros encerravam, alguns iniciavam estudos, outros se destacavam na vida. E ele parecia estar preso, um estranho nesse novo ritmo. Ele tentava se comunicar com velhos conhecidos, frequentava rodas de amigos, visitava amigas da juventude, mas lá ele era recebido com sorrisos educados e frios. O mundo ao redor mudou. Todos seguiram em frente, mas Lobanov ficou para trás. Já não era necessário para ninguém, não interessava a ninguém. O dinheiro estava curto. Para juntar dinheiro para uma bebida ou um par de calças decentes, ele precisava fazer bico como vigia. Às vezes ele ia a bares e conhecia garotas. Ele se comportava de forma generosa, gastava suas últimas moedas oferecendo bebidas a elas, como se esperasse recuperar aquele sentimento de importância que tanto lhe faltava. Mas o final era sempre o mesmo. As garotas de repente ligavam para seus namorados. Pronto, já nos divertimos, vem buscar a gente. E logo apareciam rapazes confiantes, bem cuidados, em carros caros. Se Lobanov tentava argumentar, ele rapidamente era colocado em seu lugar. Às vezes batiam nele ali mesmo, atrás do bar, e ele ia para casa com o lábio inchado e um olhar furioso. Cada uma dessas cenas queimava mais um pedaço da confiança dele nas pessoas, especialmente nas mulheres. Por dentro, acumulava-se um ódio sombrio, silencioso, surdo, do qual já não havia como escapar. Ele era obcecado por mulheres. Os investigadores encontraram um caderno com suas tentativas desajeitadas de arte, desenhos de belas mulheres nuas e poemas sobre seus sentimentos intensos e contraditórios. Consciência inflamada, sonhos excitados, e através do prisma do universo você apareceu para mim novamente. Seu desejo de possuir uma mulher saiu do controle 6 meses após sua dispensa do exército. A primeira vítima foi Irina, de 32 anos.
Isso aconteceu no outono de 1999, em uma fria noite de outubro. Ela conheceu Lobanov num pátio na rua Raboche-Krestianskaya, uma simples coincidência. A garota brigou com o companheiro, saiu para comprar cerveja, queria beber em companhia, conversar. Não queria andar sozinha por ruas desertas, o rapaz parecia inofensivo. Quem poderia imaginar? Ela começou a conversar com Lobanov, começou a reclamar do namorado, ficou feliz por ter alguém com quem compartilhar sua mágoa. Eles estavam andando por uma rua escura quando de repente tudo mudou. Um soco, forte, inesperado, como um flash. A cabeça começou a girar, e logo em seguida veio o segundo golpe com uma garrafa. A visão escureceu, o corpo ficou mole. Lobanov, sem perder tempo, arrastou a mulher indefesa até uma fileira de garagens, onde não havia luzes nem pessoas. Lá, ele a violentou. Mas ele não parou por aí. Para abafar possíveis gritos, para eliminar a testemunha, Lobanov decidiu tirar a vida dela. Ele voltou a bater nela na cabeça, no rosto, sem se importar onde acertava. Em seguida, pegou um caco de garrafa quebrada e desferiu golpes no pescoço e no rosto dela. O sangue cobriu o chão, mas ele não parava. Ele encontrou uma barra de metal e ela se tornou uma extensão de suas mãos. Os golpes vinham um após o outro, no corpo, nos braços, nas pernas. A perícia depois vai contar cerca de 50 ferimentos. O rosto e o pescoço estão cortados por estilhaços. Na cabeça há 16 fraturas. No pescoço há 2 ferimentos profundos. A artéria carótida e a veia jugular estão cortadas. As costelas estão quebradas, há escoriações e hematomas. Tudo isso junto formava um quadro de crueldade inimaginável. A morte de Irina foi dolorosa e terrível. Naquela noite, no pátio da Raboche-Krestianskaya, surgiu uma sombra que não deixaria mais a cidade em paz. Lobanov estava apenas começando sua caçada. A segunda vítima apareceu apenas uma semana depois, 11 de outubro de 1999. Na rua Chernyshevsky, Lobanov encontrou Natalia, de 23 anos. Encontrou-se com ela tarde da noite, numa rua deserta. Seus passos são rápidos, o rosto está tenso. Ela parecia perturbada, como se algo não estivesse certo. Para Lobanov, isso foi um convite. Sozinha, vulnerável, alvo perfeito. Ele se aproximou e começou a conversar. Comportou-se de maneira descontraída, como um cara comum querendo conhecer alguém. Natalia não o afastou. Talvez não quisesse brigar, talvez esperasse se distrair dos pensamentos. Eles caminharam lado a lado. E para ela, aquilo era apenas um passeio casual com um novo conhecido. Para ele, fazia parte de um roteiro previamente planejado. Eles caminhavam pelas ruas à noite, e Lobanov já a conduzia para onde queria. Na rua Ushinskogo, ele, como quem não quer nada, sugeriu que fossem até a casa dele. Natalia recusou, e eles seguiram em frente. Até o estádio Reservas Trabalhistas, até o parque do cinema Iskra. Lá onde no escuro ninguém atrapalharia. O plano de Lobanov era assustador. Atrair, quebrar a resistência, possuir. Natalia não sabia disso. E continuou andando ao lado dele, sem suspeitar que em poucos minutos sua vida chegaria ao fim. Ele a conduzia cada vez mais longe, e quanto mais escuro ficava ao redor, mais forte crescia sua determinação. E então o momento chegou. No parque, Lobanov mudou de repente. Seu punho acertou a cabeça dela, tirando seu equilíbrio. A garota gritou, tentou empurrá-lo, mas veio outro golpe. Ela caiu. Ele era mais forte e a resistência dela se quebrava sob seus golpes. Lobanov aproveitou-se da sua impotência e, quando tudo acabou, tirou o cinto das calças. O couro frio do cinto envolveu o pescoço dela. Natalia se debatia, tentava se soltar, mas ele puxava e puxava, desfrutando dos movimentos desesperados dela, observando enquanto a vida lentamente deixava o corpo dela. Ele não só eliminava uma testemunha, mas também aproveitava o momento. Depois que Natalia parou de mostrar sinais de vida, Lobanov não teve pressa em ir embora. A adrenalina passou e restou apenas o vazio em sua mente. Ele deitou ao lado do corpo como se nada terrível tivesse acontecido. A noite passou em um sono insano, ali mesmo no chão, ao lado da garota dilacerada.
De manhã, ele se levantou, sacudiu a poeira e foi calmamente para casa, como se estivesse voltando de uma... Ночной гулянки. Oficialmente, depois disseram que ele tirou a vida para encobrir o crime. Mas isso era apenas uma formulação seca, conveniente para o tribunal. Na verdade, ele fez isso porque quis. Natália se tornou a segunda vítima e havia outras pela frente. Perm, do final dos anos 90, vivia sua vida difícil e inquieta. As fábricas estavam à beira da falência, as ruas estavam cheias de desempregados. Nos prédios, adolescentes vagavam com cola e facas caseiras. Parecia que as pessoas já estavam acostumadas ao perigo, às brigas, aos assaltos. Mas o que começou naquele outono ia além do terror comum das ruas. No começo, as perdas de vidas eram vistas como tragédias isoladas. Irina, depois Natália, cada uma com sua própria história, sua infelicidade, sua tragédia. Ninguém ainda tinha ligado tudo isso, mas os boatos já começaram a circular. Perto das barracas, mulheres comentavam que surgiu um maníaco. Uma garota foi morta perto do Iskra. Os pátios estavam agitados, as entradas dos prédios sussurravam. O medo se espalhava como uma teia invisível. As garotas tentavam não andar sozinhas à noite. Os homens, ao voltarem do trabalho, começaram a olhar para trás, ao ouvirem passos atrás deles. E mesmo assim, alguém atravessava os pátios escuros, alguém se apressava para pegar o último bonde para casa, alguém simplesmente acreditava que, se algo ruim acontecesse, seria apenas com os outros. A Labanov, à primeira vista um cara comum, já sentia sua força. Ele viu, ninguém o deteve, ninguém percebeu. Nas ruas onde havia poucos postes de luz fraca, ele se sentia o dono do lugar. Cada mulher que passava podia se tornar sua nova presa. A estudante Anya Variukina ainda era só uma menina, com apenas 18 anos. Ela ainda estava aprendendo a viver como adulta, aprendendo a andar sozinha pela cidade, aprendendo a lidar com as preocupações sem a mãe por perto. Em Perm, ela alugava um pequeno apartamento na rua Startsevo e tentava ser independente. O sonho dela era simples e puro, se formar na faculdade de formação de professores, como a irmã mais velha, e se tornar professora. No dia 2 de março de 2000, Anya ligou para a mãe. A voz dela estava alegre, um pouco cansada depois das aulas. Contou que iria ao aniversário de uma amiga no dormitório da universidade. Parecia um dia comum, como muitos outros na vida dela. À noite, depois das 11, a festa teve que ser interrompida. A zeladora não permitiu que a amiga dela passasse a noite lá. Anya se arrumou e saiu para pegar o último bonde. O bonde 7 estava indo justamente na direção dela. No vagão havia poucas pessoas. Fim do dia, passageiros cansados, alguns estudantes. Anya sentou-se quieta, olhando pela janela para a rua escura. Ela estava indo para casa, para seu apartamento alugado, para a segurança habitual. Ao mesmo tempo, Lobanov entrou no bonde. Ele estava um pouco bêbado, tinha bebido a noite toda e agora vagava sem rumo. Então, decidiu dar uma volta. Ele logo percebeu a garota frágil perto da janela. Por dentro, despertou o instinto de caçador, o desejo de perseguir. Ele não se aproximou, não tentou conversar, apenas sentou-se por perto e esperou. No ponto final, Anya desceu. Lobanov levantou-se em seguida, mantendo uma distância de 5 metros. A garota caminhava ao longo da estrada, apressando-se para casa, sem nem imaginar que atrás dela vinha uma pessoa que já havia feito sua escolha. A rua estava silenciosa, os montes de neve perto das velhas garagens pareciam escurecidos pelas sombras, e os poucos postes de luz piscavam em amarelo. Lobanov apressou o passo e alcançou a garota. Como se tentasse parecer inofensivo, ele perguntou as horas. Mas Anya apenas apertou os lábios e acelerou o passo. A ansiedade dela foi aguda e imediata. Ela não queria fazer amizade, nem mesmo queria ficar por perto. Isso só incentivou Lobanov ainda mais. Ele não estava acostumado a ver alguém se afastar dele. Com um movimento, ele sacou o bisturi e a golpeou no pescoço. A lâmina pegou na gola levantada. O tecido a salvou do primeiro corte, mas agora havia ódio nos olhos dele. Sob a ameaça do bisturi, ele obrigou a garota a virar em direção às garagens e entrar na neve profunda. O que você quer? Dinheiro, joias.
Leve, implorava ela desesperadamente, tentando negociar pela própria vida. Mas para ele isso já não significava nada. Um golpe no rosto, ela cambaleou e caiu. Depois disso, só restou a fúria cega. O bisturi subia e descia repetidas vezes, cabeça, pescoço, peito. A garota resistiu até o fim com suas últimas forças. Ela cravou os dentes no dedo dele, deixando uma cicatriz profunda, que ficará com ele para sempre como lembrança daquela noite. Mas as forças dela se esgotavam rapidamente. Quando o corpo parou de se contorcer, Lobanov, ofegante, se levantou e foi embora. Deu alguns passos, mas algo o fez se virar. Ele olhou para ela mais uma vez e ficou pasmo. Anya estava viva. Cambaleando, deixando o sangue escorrer na neve, ela se levantou e deu alguns passos para longe, como se tentasse escapar, voltar para casa, para uma vida que escapava por entre seus dedos. Lobanov correu de volta. Derrubou-a na neve e puxou a blusa dela para cima com um movimento brusco. Colocou o bisturi com a ponta no peito e, pressionando com a palma da mão por cima, cravou-o no coração. Fez isso mais uma vez. Só depois disso, Anya ficou completamente quieta. Então ele pegou a sacola dela com as coisas e foi embora. Em casa, ele achou a carteira de estudante. Debaixo da capa azul estava escrito o nome Anna Variukina. Desde a noite de 2 de março, o telefone no apartamento onde Anne alugava um quarto tocava sem parar. Os pais, sem receber uma ligação da filha, discavam o número repetidas vezes. A dona do apartamento tentava acalmá-los, dizendo que a moça havia falado que ficaria na casa de uma amiga, então estava tudo bem. Mas o coração de uma mãe já sabia a verdade. Ela sofria de ansiedade com a sensação de desgraça que pairava sobre a casa deles. As buscas continuaram por vários dias, e só no terceiro dia, o corpo de Anne foi encontrado perto de garagens abandonadas. A cena era horrível. Os peritos contaram 97 cortes no corpo dela. Cada movimento do bisturi mostrava que Lobanov havia perdido sua humanidade e se transformado em um caçador de pessoas. Para ele, não importava quem estivesse à frente. Para Lobanov, o que importava era o poder, a possibilidade de decidir o destino dos outros a qualquer momento, submeter, esmagar e destruir. E Anya, jovem, cheia de planos para a vida, acabou sendo uma das pessoas que ele sacrificou a esse monstro dentro de si. Já quando a investigação estava chegando ao fim e os materiais estavam sendo preparados para o tribunal, Lobanov compartilhou inesperadamente um detalhe. Parecia que ele tinha estudado o caso, estava familiarizado com as acusações, mas de repente começou a falar não sobre si mesmo, mas sobre aqueles que encontrou em seus passeios. Ele afirmava que durante suas caçadas no parque esbarrava em outros quase iguais a ele. As pessoas passeavam, voltavam para casa e entre as árvores vagavam sombras. Vi um sujeito, contou ele no interrogatório, que ficava rondando todas as noites. Ele mesmo se aproximou. Falou comigo, perguntou: "Está caçando? Eu também estou caçando." Lobanov disse isso calmamente, até com certo desprezo. Ele não tinha medo do colega, achava-o mais fraco, mais insignificante. Em suas palavras sentia-se superioridade, como se nesse jogo ele se visse como o predador principal. Os especialistas, ao avaliar o estado mental do acusado, concluíram que Lobanov era imputável, mas nele já estava em desenvolvimento. Desenvolviam-se o sadismo e a atração pela necrofilia. A próxima vítima foi Ina, de 19 anos. Em 17 de dezembro de 2000, Lobanov a encontrou no mini-mercado Sadovaya. Primeiro foram a um bar e conversaram. Parecia um encontro comum. O pai de Alexandre estava de férias em um resort naquela época. O apartamento estava totalmente à disposição do filho. E ele já sabia, chamaria a garota para casa não para conversar. O que aconteceu depois, na versão dele e na versão da investigação, parecia diferente. Lobanov depois disse que não conseguiu se aproximar de Ina por motivos fisiológicos. E ela feriu o orgulho dele com uma provocação. Segundo outra versão, ele a agrediu com vários socos e abusou dela. De qualquer forma, a garota gritava com ele e gesticulava. Ela começou a insultar, inclusive, a minha mãe. Eu desejo que você pare de levantar a mão contra mim.
Tudo isso acontecia com muitos gritos e berros. Era só palavrão o tempo todo. Ela me humilhava, me insultava do jeito que queria e podia. Na mesinha de cabeceira, ao lado da cama, havia uma navalha. Ina a pegou e, desesperada, cortou o braço de Alexander. Ele foi ao banheiro lavar o sangue, mas voltou já com um suporte de ferro fundido nas mãos, pesado como uma marreta. Os golpes vinham um após o outro na cabeça, no rosto, no corpo. Foram 45. Mesmo assim, isso pareceu pouco. Ele foi até a cozinha pegar uma faca. Voltou e cortou-lhe a garganta. Depois, os peritos descreveram isso de forma seca. Múltiplas fraturas cominutivas dos ossos do crânio facial e cerebral. Mas por trás dessa formulação estava uma tortura de dezenas de golpes dolorosos. Oficialmente, Lobanov negou ter profanado o cadáver. Mas os psiquiatras conseguiram fazê-lo confessar. Pelo menos em um caso, ele não parou, mesmo quando a vida já havia deixado a garota. Primeiro, uma chuva de golpes na cabeça. Depois, uma faca que entrou tão fundo na garganta que cortou os tecidos até a própria coluna vertebral. E então a escuridão, na qual ele continuou fazendo o que havia planejado desde o início. Para Lobanov, a vítima era um objeto, uma coisa com a qual se podia fazer qualquer coisa. Foi exatamente nesse momento, segundo os especialistas, que em sua mente se formou definitivamente uma mistura de sadismo e amor pelos mortos. Lobanov, como se estivesse se livrando de algo desnecessário, levou o corpo mutilado para a rua e o jogou ao lado das lixeiras entre os prédios de número 61 e 63 na rua Pushkarskaya. E em seu quarto, ele apressadamente cobriu as manchas de sangue com um tapete, pendurou alguns quadros nas paredes para que o pai não percebesse que o filho havia cometido um massacre em seu próprio quarto. E depois de tudo isso, como se nada tivesse acontecido, foi dormir. O sono do maníaco foi mais profundo do que qualquer pesadelo. No dia seguinte, ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecido e esperava por uma nova vítima. Amanhã, após tirar uma vida, começou como qualquer outra. Alexandre acordou em meio ao caos, com manchas escuras no lençol e o cobertor enrolado ao lado. Ele agiu sem pressa e quase de forma metódica. Tirou a roupa de cama ensanguentada, enrolou em um nó como se estivesse jogando fora lixo velho e levou até as lixeiras do mesmo jeito que, no dia anterior, havia descartado o corpo. Ele espalhou as roupas da vítima em diferentes lixeiras para dificultar que alguém montasse o quebra-cabeça, mas os pensamentos sobre o que havia feito não o deixavam em paz. Depois do quarto episódio, ele entendeu. O impulso o despedaça por dentro, e já não é mais possível escondê-lo. Então Lobanov deu um passo que ele mesmo considerava uma salvação. Recebeu encaminhamento para tratamento em hospital psiquiátrico. Parecia-lhe que lá ele conseguiria se esconder da própria loucura. E mesmo assim, até essa decisão mostrou. Por dentro, ele era o mesmo. Tendo conseguido permissão dos médicos por um dia, ele voltou para casa não para se despedir da família ou arrumar suas coisas, mas para se livrar de uma prova. O colchão manchado de sangue foi jogado no lixo. Era como se ele tivesse cortado um pedaço da própria vida, mas na realidade aquilo era apenas mais um ritual para esconder os rastros. Lobanov fingia ou tentava lutar contra seu lado sombrio, mas não conseguia. Depois que ele recebeu alta do hospital, voltou à caça. Na noite de 5 de junho de 2001, o mercado estava lotado de pessoas. Lobanov não foi lá para fazer compras. Sveta, a vítima, foi encontrada rapidamente. A garota confiou nele e concordou em ir junto. No apartamento na Pushkarskaya, tudo começou de forma rotineira. Bebida, conversas, risadas. Mas a briga surgiu de repente, e o que para outros terminaria com algumas palavras ofensivas, para Lobanov se transformou em um massacre. Ele sacou um cacetete, uma barra de metal revestida com uma mangueira de borracha, que havia preparado para ela com antecedência. O primeiro golpe foi na cabeça, depois mais um e outro, cada vez mais forte, até que a garota parou de respirar. Então ele pegou um canivete. Ele perdeu o controle, abriu o corpo, retirou as vísceras e aproximou uma lâmpada dos órgãos genitais. Depois do massacre, o frenesi sangrento deu lugar ao vazio e Lobanov simplesmente desabou ao lado do corpo mutilado. O sono o envolveu como uma pesada laje. Quando abriu os olhos, quase 12 horas haviam se passado.
No apartamento reinava um silêncio assustador, apenas o ar estava denso, impregnado com o cheiro de sangue. Ele entendia, tirar o corpo em plena luz do dia já era impossível. Isso significava que logo o pai voltaria e veria tudo. Só uma coisa passava pela sua cabeça: ser descoberto era inevitável. O pânico o dominou e ele despejou vários comprimidos na mão que havia pegado durante o tratamento no hospital psiquiátrico. Engoliu todos de uma vez e caiu no chão, deixando ao lado um bilhete mal escrito: "Sou um maníaco, pai, me perdoe." Foi assim que o pai dele o encontrou no chão, pálido, ofegante, quase sem vida, e ao redor ainda estava o que até pouco tempo atrás tinha sido uma mulher. No hospital, Lobanov confessou aos médicos. Se não tivesse adormecido depois de tirar a vida de Svetlana e não tivesse sido pego, continuaria caçando. No geral, Leonid Lobanov, pai do criminoso, é um homem que se deparou com a descoberta mais terrível de sua vida. Ele passou por uma tragédia pessoal profunda e por uma escolha moral. Ao empurrar a porta e ver o filho no meio do massacre, seu mundo se desfez. Dentro dele lutavam o amor de pai e uma repulsa incontrolável pelo que seu filho havia se tornado. Ele sentiu choque e pânico, mas foi ele quem fez a ligação que salvou a vida do filho e o entregou à justiça. Esse ato, realizado apesar do instinto de esconder o crime, fala sobre sua força interior e moral. Para ele, tudo realmente terminou naquela noite, quando os laços familiares foram rompidos pelo horror que ele enfrentou. Ele personifica a tragédia de um pai inocente, forçado a aceitar a verdade monstruosa sobre seu filho. Alexander Lobanov, o criminoso, representa um exemplo clássico de profunda deformação de personalidade que levou à formação de um maníaco do tipo sádico. Ele percorreu o caminho de um adolescente quieto e discreto até se tornar um predador sem alma. Os gatilhos foram a morte da mãe na adolescência, que deixaram um vazio. O vazio e o serviço militar em Sakhalina, onde, ao que tudo indica, ele enfrentou crueldade e humilhações que o quebraram completamente. Seus crimes demonstram uma escalada de crueldade, desde abusos e assassinatos com objetos improvisados até formas extremas de sadismo e profanação de cadáveres. Ele sentia prazer ao ter poder absoluto sobre a vida e a morte. E para ele, suas vítimas não eram pessoas, mas objetos para satisfazer sua paixão pervertida. Se as tentativas dele de se tratar em um hospital psiquiátrico foram um verdadeiro arrependimento ou uma tentativa fraca de fugir da própria loucura que ele já não controlava, escreva nos comentários. Mas sua última nota, "Eu sou um maníaco, papai, me perdoe", não fala de arrependimento pelas vítimas, mas sim de uma consciência centrada em Deus, de sua queda e do desejo de evitar o castigo. Permanecendo frio e calculista até o fim. Após ser detido, Alexander Lobanov não tentou negar. Ele admitiu totalmente a culpa, e os investigadores, verificando suas palavras passo a passo, encontravam confirmação. Os locais dos ataques, os detalhes dos crimes, até mesmo pequenas características, tudo coincidia com os resultados das perícias e os depoimentos das testemunhas. Às vezes, ele demonstrava uma frieza assustadora, como se não falasse de pessoas vivas, mas sim de coisas que há muito perderam o valor. A investigação foi concluída rapidamente, mas foi difícil para todos que trabalharam nela. Policiais experientes admitiram que nunca tinham ouvido confissões tão calmas. Ele parecia ter certeza de que sua vida havia acabado e só restava formalmente colocar os pontos finais. No tribunal, Lobanov manteve-se tranquilo, sem discutir ou exigir justificativas. Apenas às vezes, em seus olhos, surgia uma estranha mistura de amargura, talvez desprezo, não pelas vítimas, mas por todo o mundo de uma vez. Ele respondia às perguntas com uma expressão impassível. As agressões, as humilhações, as tentativas posteriores de esconder os rastros, ele não tinha nenhuma justificativa para isso. Quando chegou a hora das últimas palavras, ele se levantou e disse apenas uma frase: "Espero que algum dia vocês me perdoem." O silêncio pairou na sala. Ninguém acreditou no seu arrependimento. As vítimas dele deixaram filhos? Em dezembro de 2001, o Tribunal Regional de Perm condenou-o à prisão perpétua. Na sentença, foi destacada a crueldade especial dos crimes e o perigo que o condenado representa para a sociedade.
E quanto ao fato de ele ter recebido prisão perpétua, qual é a sua reação? Bem, eu queria um pouco isso claro, que o encontrassem e que ele recebesse o que merecia. Bem, agora, já que temos essas leis, ele merece, como dizem por todas as leis divinas e humanas, um castigo severo, claro. Foi bom que fizeram assim. Os familiares das vítimas compareciam? Havia também mães? Sim, havia. Elas imediatamente se afastavam e deixavam no lugar delas ora o filho, ora a filha. Não podiam, como se diz, por causa da própria dor, não conseguiam conversar nem olhar para ele de jeito nenhum. E eu não tinha a quem recorrer, como se diz, tive que fazer tudo isso sozinha. Tudo. Aguentar. Mas ele nunca chegou a ir para a colónia penal. Em 6 de março de 2002, antes mesmo da sentença entrar em vigor, Lobanov tirou a própria vida na cela do Centro de Detenção Provisória. Ele não tinha corda, usou objetos improvisados, demonstrando a mesma frieza e engenhosidade que mostrava em seus crimes. Pela manhã, os guardas encontraram seu corpo pendurado no teto. Sua vida terminou entre as 4 paredes da cela e talvez essa tenha sido a única vez em que ele causou dor apenas a si mesmo. E o que vocês acham desse caso? Escrevam nos comentários, deixem likes ou dislikes. Para materiais adicionais e outros conteúdos, acessem o Telegram do Strash Not. Inscrevam-se no Boosty e no Patreon para não se perderem. E assistam outros vídeos no canal, eles são lançados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.